aposte e ganhe KTO. Você palpita e ganha uma aposta grátis de R$10. Olá! Feliz Natal para todo mundo! Dia Feliz Natal. 25 de Papel, dezembro acabou, e tem papel. debate placar para vocês. Não deixamos vocês sozinhos, não é? É o nosso presente. Você ganhou bastante presente de Natal, Sr. Mani? Ah, com essa idade aqui a gente não ganha mais, a gente gosta de presentear. Entendi. Você deu presente pros seus netinhos? Oh, Caprichou nos presentes? sempre. Papai Noel foi lá na... Ah, não tem mais Papai Noel, né? Seus netinhos eles são não crescidos. não acreditam mais. É verdade, é verdade. Eles não acreditam mais. E vocês, aproveitaram a ceia, comeram Opa. muito, de ressaca? Ah, um pouquinho, hein? É? Pouquinho? E você, Sr. Mani? Não, Ô, Quesada? eu não bebi nada, mas me alimentei bem, ganhei presentes, dei presentes, passei com a minha família. E você? Que é a Fala- melhor fala coisa, já sua. vou falar. O que é a melhor coisa da tua ceia de Natal? O que foi a estrela da ceia? Arroz com uva A passa. minha... Ah, não. É o da Isa, esse. Salpicão. O meu é o capelete. A presença da minha mulher é a coisa mais... Pra Leandro Quesada, o último dos românticos. Em pleno Quesada. Natal. Caviar ou mortadela, não importa. A presença É isso. faz tudo. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Eu comi caviar já, mas é ruim pra cacete. Eu prefiro mortadela. Cacete. A mortadela Como é ruim, ruim inclusive, caviar. ó. É. Caviar, pra ficar bom, você tem que comer junto com outra coisa. Você comer só o caviar, ele é ruim. Então, sinal que ele é ruim. É. É ruim. E a mortadela você pode, Pode comer ser sozinho. chique. É uma delícia. Sabe Pode quem ser gosta caro. muito de caviar? Quem? Alfinete, cadê ele? Ele é um caviar, né? Olha que Olha caviarzão. só. Olha a cara de quem come Caviar do caviar. Corinthians! Com O champanhe. alfinete lembra muito o Rafael Guanais. É, ele é parecido. Mas irmão mais impressionante, novo. hein? E o Carlão da Eu, Ferroviária, cara, mas né? impressionante. 3 programas e a mesma roupa, hein? É? Ai, simpatia Eu danada tô falando por que ele ficou sem Corinthians. hotel lá no Rio de Janeiro. Não tinha onde dormir. Ele tá dormindo lá na Ele tá lá Disney. na- Ele tá dormindo nessa É por- cadeira aí, velho. Olha lá. É porque eu trouxe só uma mochilinha só. Entendi. Ô, Sormani, deixa eu te explicar uma coisa. O caviar é muito bom. É muito bom. Aí você fala, ah, não, porque o caviar, pra ser bom, tem que comer com outra coisa. Mas isso faz todo sentido, porque o caviar, ele não é o prato principal. Ketchup, você come com as outras coisas também. Na Ou você pizza, come né? Você tá ketchup no Rio puro. aí, coloca ketchup na pizza Não, aí. pelo amor de Deus. Ou você, É, come não ketchup, ou você come ketchup puro. O Eu não caviar como é ketchup. utilizado. O caviar ele é utilizado para a finalização dos pratos. meu Mas, querido. ô, Alfinete, que papo é esse, cara? Você é É Corinthians. isso. Corinthians é mortadela, velho. Não tem O negócio de Alfinete caviar, não. conhece. Eu também gosto muito de mortadela, É, qual mortadela é, pô? italiana com pistache. É, É, pô. é um grande, Ó, com condimento. pistache, hein? Ele tá demais, hein? Isso aí é- Ele isso aí tá é- demais, hein? É, Lá só no Morumbi, ganhou os uma caras Copa do escolhem Brasil, muito isso aí, viu? É. Era pão com manteiga ali na rua São Jorge, agora é mortadela com pistache. É, stracciatella e pesto. É. Você tá mais pra São Paulo do que pra corintiano, né, meu? Pulo. Tá muito refinado. Não. Os corintianos são muito refinados, Sormani. Isso é uma ideologia muito errada. Isso aí, que- Alfinete. isso é que verdade. Isso aí, pessoas- Alfina. Líderes É em uma todas coisa as muito classes sociais. Ó, É Tô- verdade. Exatamente. Era isso que eu ia falar, porque sabe, você leu meu pensamento. E o Daniel Peixoto está mandando aqui, falando, nossa, é uma delícia mesmo comer mortadela com pistache. Tá escrevendo aqui, ó. O chat, participando E do chat. Daniel Peixoto. É bom mesmo. Você não gosta, não, Quesada? De mortadela? Eu tomei um sorvete de pistache nessa noite. É que nem aqui. começar. Não, a gente não foi almoçar no dia desses nós tomamos, anteontem a gente foi... É que nem comer salada. Salada só fica boa se ela tá temperada. Ou seja, é uma merda. É uma merda. Salada é boa pra cagar, Mas é só pra lógico. isso. Que isso? Galera almoçando e comendo É verdade, resto de desculpa, pernil, desculpa. Que é isso, salpicão, Dia 25, dia Sal o quê? 25. salpicão, peru. Sai pra lá, pô. Pessoal lá na piscina, derrotado, o tio que dorme no meio da ceia. Não tem aqueles tios que dormem no meio da ceia? Mas é verdade. O- Não, tudo o- tem que ter um tempero. A própria carne, sem um tempero, não fica boa. Claro. É lógico, não. O Gui caviar, é expert em eu salpicão. aprendi com Não eu sou aprendi fã. com alfinete. Ó. Então, é um complemento. Hoje é um programa polêmico, porque Natal Então vai, tem começa que ter aí já. polêmica nesse debate placar. Mas antes, Gui, passa aquele recadinho pessoal, mandar comentário, compartilhar nossa live. Pô, batemos 300 mil inscritos, né? É isso. Faz tempo. No nosso YouTube. Agora a busca é 310, 320, 400. Não tem teto, né? Não tem teto. Vamos pra cima. Então faça sua inscrição, deixe seu like, faça o comentário falando se prefere mortadela com pistache ou sem pistache, Ou caviar. ou caviar, ou
Um presuntinho Parma, hein? Puta, Opa. que delícia. Bom demais. Uma É isso. morcídia. Ó, Natal tranquilo é com a tua família, porque aqui não tem Natal tranquilo. Eu quero polêmica hoje. Nós selecionamos 5 temas polêmicos do ano, da temporada, pra gente relembrar algumas coisas aqui e discuti-los novamente, porque a gente gosta de discutir, né? Como você já Eu reparou. escolho mortadela. Mortadela Ou ou salame? caviar, eu vou de mortadela. Mortadela ou salame é uma boa discussão. Ah, não, mortadela. Mortadela? É. Mortadela e salame? É. Ah, eu prefiro salame. Eu também sou do time do salame. Ô, salame. É isso. É mais E você? salame E pra você, comer Alvinete? ali, né, entendeu? Vai dar corte. Não, peraí. Gente, ia falar O isso, Sormani, mano. Eu sei que- o Sormani falou que é do time do salame. Salame, Eu vou ter que discordar dele, pô. Eu prefiro a mortadela, meu. Bom, Igual a Falou Isa que é- que falou que... Tem um amigo Deixa meu que quieto. fala que é mortandela, meu. Eu falo, não é mortandela. O que falou? Vai, o que falou que era Eu não. mortandela? Eu falei, não é. Além é das mortadela. polêmicas gastronômicas, porque essa é uma polêmica gastronômica, tá? Deixando bem claro. Bom, vamos começar pelo nosso primeiro tema, que é, obviamente, não tinha como ser diferente, a arbitragem brasileira, que em 2025 foi protagonista de muitos jogos, de muitos campeonatos e, Varmeira. infelizmente, o Varmeiras, exatamente, o Varmeiras apareceu assim durante toda a temporada. Infelizmente, foi um dos grandes temas de debate nas mesas redondas de futebol. Bom, muito se fala sobre a questão da profissionalização de arbitragem no Brasil, né, Quesada? E acho que nesse ano, especificamente, essa necessidade já apareceu muito escancarada, né? Foi bom você ter iniciado essa discussão, levantando essa bola para a gente debater, né? Eu acho que passa, sim, pela profissionalização. Eu costumo dizer que o árbitro deveria ser o atleta do apito, né? Se os atletas que jogam se preparam todo dia para os jogos que vêm pela frente, os árbitros também deveriam ter apenas como profissão a arbitragem, né? O papel de árbitro, a profissão de árbitro. Só que aqui no Brasil é o seguinte, os caras eles têm outras atividades, né? O cara trabalha num comércio, mas é árbitro. O cara dá aula não sei aqui, mas é árbitro. Também é difícil dar aula e ser árbitro, né? Porque o cara vai dar uma aula por semana e olha lá. Mas sempre tem uma segunda ocupação, não é? E às vezes a arbitragem fica como segunda ocupação, porque às vezes o cara ganha mais dinheiro na primeira, entendeu? Então, já aí começa, acho que, um grande problema. A outra coisa, a utilização da tecnologia para auxiliar o árbitro em campo. Acho que o VAR é um caminho sem volta, mas ele está sendo muito mal operado aqui no futebol brasileiro. Essa foi uma reclamação muito, muito grande que nós fizemos durante essa temporada, né? Você compara com a Europa, lá é tudo muito rapidinho, tal. Aqui, pô, às vezes demora 3, 4, 5, 6 minutos. Teve jogo aí que terminou quase 8, 10 minutos para definir um lance. Isso é muita coisa, né? Agora, a outra que eu acho que também é importante e passa por nós, que é a cobrança que a gente tem que fazer quando a gente olha as reclamações excessivas de jogadores e técnicos. Cara, aqui no Brasil... Eu ia falar isso. E os dirigentes também. Eu ia chegar lá, mas vamos incluir todo mundo no mesmo pacote. Não é possível a gente ter uma arbitragem tranquila para exercer a função de árbitro com tantas reclamações que a gente vê. Dentro de campo, os caras peitam o árbitro, não tem aquele respeito, só o capitão de cada time ir lá conversar com o árbitro, fica aquele amontoado, o cara não consegue ouvir o VAR na hora que está discutindo um lance polêmico. O dirigente sempre arranja uma desculpa das más gestões para também apontar o dedo para o árbitro. E os técnicos, passando por Abel, passando por Dorival, por Mano, por Luxemburgo, por todos, estrangeiros ou não, brasileiros ou não, reclamando bastante da arbitragem. Então, eu acho que é todo um combo e acho que se a gente tratar melhor a arbitragem, o nível do nosso futebol vai melhorar. E acabar com o cai-cai, né? Porque o que tem de jogador que cai, que inventa a falta que não existiu, né? Esse também eu acho que é um absurdo. A gente não contribui em nada para ajudar o árbitro a fazer uma função que é disparada a mais difícil do futebol. Eu acho que a gente tem que botar umas vírgulas nisso, né? Claro, eu sou a favor a função ser profissionalizada. Eu acho que, sim, realmente, você dividir atenções só prejudica o próprio entendimento do cara quanto ao futebol e quanto às regras e até a questão física.
Mas, puta, eu acho que hoje em dia um árbitro FIFA é difícil ganhar mais fora do que dentro, hein, Quesada? Eu levantei aqui rapidinho, Isa, desculpa. É que é exceção, eu falei, alguém que uma ganha exceção. fora... Exato. Um árbitro FIFA na Série A tá ganhando R$ 7.200 por jogo. E ele tem todas as gastos diárias pagas. Uma parte, tem que estar em todos os jogos também, né? Gui? Exato. Se não tiver em Sim, tipo, sim. se der uma confusão no mês, ele tiver se em ele, um se ele só... lesionar, por exemplo. É, se ele então, lesionar, não. É isso, então. Aí já não tem ninguém que garante o mínimo pra ele. E aí, sobreviver, né? só como comparação, o Anderson Daronco apita 30 jogos de Série A na temporada. Se a gente colocar 30 vezes 7, ele ganhou R$220 mil. Que Só não é um de valor arbitragem baixo, de CBF, hein? Sim. Nesse ano, de 2025. Fora jogos da Comebol. Fora Comebol, fora jogos de Série B, estadual. Série C. Não, esses caras... Esses caras ganham... Claro, não sou eu que vou fazer dinheiro... Não acho. Não sou eu que vou fazer conta com o dinheiro de ninguém. O futebol é um meio, né? Não é um esporte. É um meio que gira muito dinheiro. Não, o futebol, esses gente, caras gente, Eu acho que... o futebol já é profissional. Pô. Esses caras são profissionais. Eles só têm outro emprego porque eles precisam ter, porque o futebol não é profissional. O futebol, eles vivem disso. O cara é gerente de banco, professor de educação física, é dono de carrinho de pipoca, mas ele não, a profissão dele é árbitro de futebol. E já é profissionalizado. O que precisaria ter, no caso aí, seria um controle melhor do dia a dia. Reuniões, preparação, Sim. etc. Salário e tal. Eu acho mensal, que vai né? além de... Mas eu acho Mas, que vai além de sinceramente, remuneração. Eu acho mas que vai sobre treinamento, sobre tecnologia Isso, mas- disponível. Mas, sinceramente, Isa, eu acho... Eu vou muito no que a Sara falou aí. Eu acho que a profissionalização pode melhorar? Pode. Mas o que vai melhorar a qualidade do espetáculo e o trabalho do árbitro é o comportamento de jogador, dirigente e treinador. Se não tiver isso, pode ser o árbitro mais bem preparado, mais profissional do mundo, que ele não consegue apitar bem. 2 pontos aqui para eu passar para o alfinete. Acho que essa questão comportamental é bem importante. E também a questão de tecnologia. A gente teve uma amostra no meio da temporada, que foi o Mundial de Clubes, em que tanto o comportamento dos jogadores e treinadores era muito diferente, quanto a tecnologia aplicada mostrava que a gente tinha muito mais agilidade nas tomadas de decisões do que a gente tem aqui nos campeonatos internos. Por exemplo, se impedimento ou não, né? Porque, por conta do impedimento semiautomático, enfim, se a bola entrou ou não. Então, eu acho que esses 2 pontos ficaram muito escancarados, principalmente quando a gente comparou com o campeonato mundial que a gente acompanhou no meio da temporada, né, Alfinete? Sem dúvida. Eu acho que passa muito pela orientação, pela retaguarda que é dada para os árbitros, que é muito confuso tudo que acontece. Com relação à profissionalização, o que o senhor Mani estava falando, que eles já são profissionais. Cara, não tem um outro emprego de segunda a sexta em horário comercial para ser árbitro. Não consegue. Não, é difícil. Então ele tem um bico ali, outra coisa que ele faz. O Daronco mesmo, o que ele faz? Ele vai apitar na várzea, ele apitou na várzea aí no final do ano. Ele foi pro interior do Amazonas, acho que ele já foi 2 vezes. Se ele tivesse um emprego, ele não iria. É óbvio que ele é profissional da pizza. Então, exatamente. É por aí. Mas eu acho que que a federação, né? Que as federações, a arbitragem, ela é bagunçada num todo. Não é o árbitro solitário lá no campo que é ruim, entendeu? É um conjunto de tudo isso, né? Se você falar, ele vai se dedicar só à arbitragem, ele vai ter mais tempo para treinar fisicamente, vai poder ter tempo para estudar mais, mas palestras. Mas eu acho que tudo isso é mal organizado. Tudo isso é mal organizado. Não é o problema do árbitro, ele, pessoa em si. Eu acho que é o todo. É o todo da arbitragem que é mal conduzido no Brasil, né? Essa foto aí é do Daronco no evento da Amazônia, né? Que ele foi apitar. Eu vi. Tem vídeo disso aí. Ele foi apitar um jogo, acho que era um torneio lá de varziano, né? De uma localidade, eu não me lembro. Ele era mais estrela do que o jogo. Ele foi, perdão. Mais estrela do que o jogo em si. Também não ganhou pouco, entendeu? Pra isso, né? E ganhou muita grana pra ter ido pra lá. Aparece ele chegando de avião e o cacete a 4. Os caras alugaram um bimotor pra pegar ele lá em Manaus, levaram. Enfim, eles já são profissionais. Agora, eu volto a dizer, entendeu?
se não houver colaboração de jogador, dirigente e técnicos, vai ser difícil. Por exemplo, o Abel falando que o campeonato tá marcado, o BAP falando que o campeonato tá marcado. Sabe, isso não adianta nada. Eu só citando os dois aí, o Palmeiras e o Flamengo, porque os dois estão em evidência. Mas os outros técnicos reclamam também. Os técnicos reclamam também. O Diniz reclamando do gramado, quer dizer, não é no caso ainda da arbitragem. Mas a reclamação não é privilégio só do Palmeiras e do Flamengo. Mas tem que ter uma consciência de todo mundo, gente. Olha, eu sou de uma época onde o futebol, por exemplo, a primeira vez que eu vi a torcida não reclamava de falta. Não reclamava. A primeira vez que eu vi isso foi Corinthians e Guarani, quarta-feira à noite, no Pacaembu. No Pacaembu. Eu tinha acabado de mudar para São Paulo para estudar. E toda a falta que o árbitro marcava contra o Corinthians, a torcida... mas ninguém fazia isso. O jogador não reclamava, a torcida não reclamava, técnico não reclamava, ninguém falava nada. Então, nós estamos vivendo, de lá para cá, essa nossa cultura. Reclama-se de tudo, o tempo inteiro. É só reclamação. Então, antigamente, você tinha respeito pelo policial militar, você tinha respeito. Era seu guarda, não sei o que lá. Hoje em dia é uma esculhambação. Ninguém respeita nada. Ninguém respeita a autoridade. Então, o árbitro é a autoridade do jogo. Ninguém respeita o árbitro como ele deveria ser respeitado. O Dudu deu um murro nas costas do Sereta e jogou a final da Copa do Brasil contra o Santos e decidiu aquele campeonato, quando deveria ter sido suspenso. Aí, quando tem a punição, ninguém cumpre a punição. Então, quer dizer, tem essas questões que precisa profissionalizar, etc e tal, concordo. Mas se não houver colaboração de treinadores, jogadores e dirigentes, não tem jeito, não vai melhorar. Os caras são peitados, são cercados, são empurrados. Olha a imagem aí, ó. Os caras são encurralados pelos jogadores todo jogo. É difícil, cara. É uma questão complexa a arbitragem no Brasil, viu? Sim, é muita pressão de todos os lados mesmo. E isso essa pressão em cima da arbitragem começa com os argentinos. Não era assim. Não era assim. Esse negócio de correr pra cima da arbitragem começa com os argentinos. E aí a gente começa a ver na Libertadores e começou a fazer aqui também. Porque se a gente não faz... Exatamente. O argentino peita, e se a gente não peita também, aí eu falo, com o brasileiro. Então é o seguinte, vamos facilitar para os argentinos aqui, porque os brasileiros são tudo não ligam mole, não ligam nada, né? Enfim, mas a nossa cultura... Mas eu acho que a gente passou eles, viu? Vendo os últimos jogos entre brasileiros e argentinos, o brasileiro tá mais chato que o argentino. Agora, essa imagem aqui, olha o Mateuzinho. E ele provavelmente está reclamando de um lateral. Deve ser isso. De um lateral. Porque aqui reclama-se de tudo. Eu não tô me referindo ao Mateuzinho em si, entendeu? Pô, a gente pode pegar uma outra imagem, o Celu pode pegar até uma outra imagem. Você falar isso, porque é o seguinte, aqui no programa tem um negócio contra o Corinthians. Por que colocaram a imagem dos caras do Corinthians reclamando da arbitragem? Cadê os outros reclamando? Você pode pegar uma imagem... Defende aí, Alfinete. De qualquer outro time, Não, sim, né? É tudo igual. Não, mas fato é também que você erra-se muito, né? Fala aí, Alfinete. Então, eu vou pegar... Eu peguei alguns erros aqui marcantes. Agora sim. Olha lá. Mas aí ele também tinha reação em reclamar, né? Porque foi pênalti nele. Não, essa jogada provavelmente estava reclamando de um lateral também. Isso aí foi no... Foi aquele pênalti absurdo. Jorginho, o pênalti e do vem cá, o Jorginho. São Paulo não reclama, não? Reclama. O Flamengo, então, o Santos não reclama? Não, o Santos não reclama. O Santos é o campeão da disciplina. Eu peguei uma listinha muito rápida de alguns erros marcantes no Brasileirão, mas obviamente, gente, vai ter muito mais. Eu não daria pra listar todos os erros. Num dos nossos programas lá na frente, vão se convocar. Eu vou estar com o Gui e com o Alfinete, a gente está preparando ainda. A gente vai falar de alguns dos Semana erros. que vem. Dos erros mais capitais na temporada. Fechado. Foram Então, muitos, né? Mas a gente linkou lá os principais. Esse programa, certo? então, vai ser especial de arbitragem, Isso. só pra gente encerrar esse tema aqui, porque a gente tem mais 4 polêmicas pra discutir. Alguns dos erros capitais aí, bem marcantes no Brasileirão de 2025. Teve o São Paulo 2, Palmeiras 3, né? O pênalti do Alan não marcado em cima do Tapia. Teve também Flamengo 3-2, que é dessa imagem aí, o pênalti do Jorginho não marcado em cima do Gustavo Gomes. Aí tem Fluminense 2-1 Flamengo, pênalti não marcado no Bruno Henrique.
Tem Palmeiras Sport, o pênalti marcado no Rafael Veiga. Bragantino 1-0 Grêmio, o pênalti mal marcado por mão de Marlon. Esse também foi bem absurdo, não sei se vocês lembram. Lembro. O Sport 0-0, Fortaleza, o gol do Iago Pikachu, que não foi marcado. Atlético Mineiro 1-1, pênalti não marcado em cima do Neymar, que é aquele do Feito pelo Scarpa, Scarpa, que pra mim é muito parecido com o lance do Alan Sim. no Tapia. E tem também Internacional 2-0 Botafogo, pênalti não marcado no Arthur Cabral também, foi muito pênalti. Mas, enfim, essas são algumas das polêmicas de arbitragem. A gente sabe que toda rodada, todo programa aqui pós-rodada, discutiu a todas gente essas, tinha né? uma polêmica de arbitragem para discutir e, infelizmente, esse foi um dos temas que marcaram o nosso 2025. Aí, ó, Esse é o lance do Tapia. do Alan no Tapia, que deu muita Ah, polêmica, gente, isso foi um né? carinho também, vai. Não vamos também... Também não foi um pênalti. Ô, louco, que Pênalti, isso? é. Que isso? Não foi tanto. Não, até. não foi não. O Tava atropelo. lá correndo, ele escorregou, Arrancou nem a acertou o perna do cara, pô. Nem arrancou sangue, né? Mas, volto a dizer, e aí vou fazer mais polêmica em cima disso, pra mim, o lance do Scarpa Olha com o que Neymar. falta clara aí, ô Isa. Pra mim, o lance do Scarpa com o Olha Neymar lá. é igualzinho. O cara tá Igualzinho. dando uma Só que barrigada na mão. Não deu tanta não deu tanta gritaria. porque era o Santos, porque não tem tanta aí era mídia. Não, porque era um clássico, porque Era contra era o Palmeiras, o Palmeiras É, contra e o nesse Flamengo. jogo ainda- Claríssimo aí. E nesse jogo ainda houve outros erros. de O arbitra- Tapia outros, tá pelo menos- fazendo uma mas- falta com a enfim, dos barriga dois na lados. mão do jogador É. do Palmeiras. Claríssima. Fala do Exatamente. Tapia, né? É. Verdade. Exatamente. Olha lá. Ele deu uma barrigada Dá na Deu mão uma barrigada do na mão do Olha lá, cara. ó. Olha lá, aí o Neymar Ah, e o também Neymar deu, chuta o Scarpa o Neymar aí, ó. deu O Neymar. uma calcanhazada no Scarpa. Putz, isso foi muito Bom, pênalti, hein? A próxima polêmica é gramado sintético, que também foi... Aí é gramado sintético nesse jogo aí que nós estamos vendo aí. E o Neymar Foi não o gosta, jogo que hein? ele fez o do É. gramado E sintético. aí, por que a gente traz essa polêmica? Porque o gramado sintético foi pauta em alguns momentos, tiveram jogadores que se posicionaram, incluindo o Neymar, né, que falou sobre o gramado sintético, pedindo a não utilização do gramado sintético, e agora, no fim da temporada, também teve o Flamengo liderando um movimento no Conselho Técnico da CBF, pedindo para que o Campeonato Brasileiro não tivesse gramado sintético. Isso não vai acontecer, pelo menos no próximo ano. O Campeonato Brasileiro vai ter gramado sintético nos estádios do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Atlético Mais ainda, né? Paranaense, A da Chapecoense que subiu também e é do sintético. Botafogo. Exatamente. Mas, e a Arena Barueri, né? Que é a segunda casa do a Palmeiras. Arena aí. Barueri, exatamente. Que, E Pacaembu, inclusive, se tiver jogo também. O Pacaembu também se tiver jogo. mas o Pacaembu ainda não tem alvará, né? Para receber E que vergonha esses essa história do jogos, Pacaembu, então Caramba, muito quanto tempo difícil. o Pacaembu não foi privatizado e não tem alvará ainda? Não tem. Uma vergonha. Não tem alvará. Uma vergonha. Por trás dessa polêmica da arbitragem, que será uma outra que você já vai convocar, tem a história também do Palmeiras ter o A gente já gramado vai sintético, falar- né? E o Flamengo não jogar no sintético, jogar no Maracanã. Se fosse o contrário, também teria discussão. Aí seria o Flamengo defendendo o sintético e o Palmeiras reclamando do sintético por ter. Então é uma briga, a né? gente já vai, a gente já vai entrar Mas, nessa assim, eu briga acho que- Palmeiras e Flamengo. mas, Isazinha, eu acho que a melhor frase foi do Diniz. Depois do primeiro jogo contra o Corinthians, Vasco da Gama e Corinthians, que ele reclamou do gramado do Corinthians. Não, Não foi E uma o que eu reclamação. quero dizer com isso? É que a gente. É a mesma coisa da arbitragem. A gente sempre quer encontrar algum problema onde não tem. Então é a arbitragem, é o calendário, é não sei o quê, é o gramado. Pô, gente, vamos lá, sem querer ser saudosista, vê lá nos anos 60, 70, jogadores brasileiros campeoníssimos que ganharam Copas. Os caras jogavam nos campos esburacados. Viu o Pelé? Hoje o Pelé faria 5.000 gols com essa chuteira aqui num ferro Joanete, com os médicos fisioterapeutas, camisas, entendeu? É muito nhen do nosso futebol. Sempre é a muleta, sempre terceirizando todos os problemas pelos fracassos de um time de futebol. É como eu vejo. O Celu tem, eu não sei se você consegue achar aí, mas é um jogo, é um filme do Santos e 15 de Piracicaba, em Piracicaba. Dá uma olhada, tá em preto e branco esse jogo. Dá uma olhada no estado do gramado. Pega a Vila Belmiro, na época que o Pelé jogava no Santos. Tem foto. Tem foto. Entendeu? Com todo Ó, respeito, agora, dito gramado isso, eu pasto. sou contra o sintético. eu acho que, na verdade, a discussão do sintético... Eu acho super válido ser contra o sintético, mas eu acho que a discussão
do sintético aqui no Brasil, ela precisaria ser aprofundada. A questão não é ser gramado sintético, a questão é uma padronização e uma boa qualidade nos gramados em geral. A verdade é que, mais uma vez, assim como as polêmicas de arbitragem, os dirigentes eles estão preocupados com o que puxar a sardinha, a brasa pra sardinha o que afeta dele. eles, entendeu? Então, assim, ninguém tá preocupado em melhorar o futebol como um todo aqui no Brasil. Tá preocupado com o dele. Então, assim, se há realmente uma preocupação com o espetáculo, com o futebol aqui no Brasil, é preciso haver uma padronização, que todos os gramados sigam uma padronização. Eu tava vendo até, não sei se foi o Marcelo Beckler, eu acho que sim, que estava falando na TNT sobre a questão da padronização dos gramados na Espanha. Todos são medidos antes do jogo, tem uma medição de grama, tem que ter a mesma altura, molhado do mesmo jeito, porque aqui a gente sabe também que tem isso de, quer que corra mais, aí vai o time da casa lá e molha muito o gramado. Isso não pode acontecer. Tem que existir uma padronização. Na Europa, por exemplo. Na Europa, nos campeonatos principais, isso não acontece, esse negócio de molhar mais ou molhar menos. Então, tem toda uma padronização que é preciso seguir. Se as pessoas aqui envolvidas no futebol estão preocupadas com a qualidade do jogo, elas precisam se unir para pedir a padronização e não só simplesmente ser contra o gramado sintético. Eu acho que a padronização aqui já não vai funcionar porque na Espanha não se permite o gramado sintético e aqui se permite o gramado sintético. Então, assim, o gramado natural, você pode padronizar o gramado natural aqui, ok. Você tem que padronizar também o gramado sintético. Por exemplo, nós estamos na geração 7 dos gramados artificiais. O Palmeiras está... Mas parece que o Palmeiras está trocando. Está trocando. Vai colocar uma tecnologia... Então, que vá para o 7. O Atlético Paranaense na mesma situação. Então, que se melhore a condição do gramado sintético. Agora, padronizar gramado natural num país continental como o nosso é praticamente impossível, porque você tem uma temperatura, uma umidade. Eu não entendo nada disso daí, mas é só de ouvir, de entrevistar os caras. No sul do país é um jeito, lá no Nordeste é outro, no Amazonas é outro, onde chove muito é de um jeito. Então, é muito difícil, a diferença é muito grande. De qualidade. Não, pode. Tem que haver. Mas, por exemplo, o estádio lá da Baixada. Ali em Curitiba, o Chamani conhece melhor do que ninguém em Curitiba. Eu fui várias vezes, mas o Chamani tem uma identificação lá com o local. É diferente o clima ali, entendeu? O sol não bate toda hora. Então tem ainda mais a construção da Arena da Baixada, né? Exato. Diferente do Couto. Então tem uma série de... Tem lugar que faz sol, tranquilo, né? Porque a grama precisa Às também vezes do sol. O sol demais também ele é um problema. São as proteções, porque senão queima muito também. Dito é complicado. tudo isso, todos os clubes do Brasil deveriam ter condição, se não tem um apoio, deveriam ter o apoio da CBF. Também acho. Para que todos os gramados fossem bons e naturais. Porque o gramado sintético, desculpa, eu acho que é muito... A pessoa compra a incompetência. Ela compra o descaso com a qualidade do jogo. Porque o jogo muda, é inegável. Tal Mas qual muda no gramado ruim também. Mas aqui não é nem questão de a gente atacar o Palmeiras em si. O Palmeiras tem um grave problema. Que é a questão da quantidade de shows que vai ter no Allianz. Por exemplo, no ano que vem, nós vamos ter um evento espetacular no Allianz. Vai ser o jogo do João Fonseca com o Carlos Alcaraz. Repetindo o que eles fizeram em Miami no tênis. Não sei se o Alfinete está sabendo disso. Vai ter repetição desse confronto. Vai ser no Allianz. Então o Palmeiras tem muitos eventos. Eu concordo que manter um gramado natural lá é complicado. É difícil. Então, se você for optar pelo gramado natural, com a quantidade de shows que tem no Palmeiras, qual vai ser o resultado disso? Que o gramado natural, depois de tirado o tablado, o palco, etc e tal, o gramado estará em péssimas condições. O que seria, talvez, muito mais prejudicial para os atletas do que jogar no sintético. Eu concordo com isso também. Entendeu? É um problema, a gente precisaria resolver esse problema. E cada um sabe onde o calo aperta. O Palmeiras não vai abrir mão dos shows, né? Não vai. O São Paulo... E não é o Palmeiras que abre mão. Pelo concordo. Sim, mas eu tô dizendo, o São Paulo, por exemplo, também faz shows. Sim. Só que ele é obrigado a jogar em outros lugares, o que pode ser prejudicial numa reta final e disputando o foi, título. né? E foi, vai participar ali também. Olha lá, o que é? Onde é que essa imagem é essa daí da onde? Parece o Castelão. Sei. Diga duas coisas rapidinho, bem rápido. No 2026, a CBF já se pronunciou que não vai mudar a data de jogo por causa de show, hein? Sim. Não,
quem tiver show em estádio vai ter que jogar na data que já está definido na tabela. Não vai ter acerto, não vai mudar. Então, isso aí é uma coisa que é importante a gente lembrar. Tive com o Danilo Avelar, ex-lateral do Corinthians, jogou muito tempo na Europa. Conversei com ele sobre gramado sintético. Ele fez uma comparação muito louca e eu achei muito legal. Ele compara o gramado sintético a jogar na altitude. Porque ele fala que é o seguinte, quem está acostumado com gramado sintético leva uma vantagem, porque está jogando lá todo o jogo. E ele faz essa comparação com a altitude, porque ele fala que o psicológico muda muito. A chuteira que você vai escolher para aquele dia, qual que vai ser a trava que você vai escolher, ele falou que você fica sempre olhando a trava que o adversário vai entrar para usar naquele determinado jogo. O tempo de bola muda muito. Quando você passa um mês sem jogar no gramado sintético, você já meio que perde o tempo dessa bola, você não lembra. Algumas decisões que você vai tomar, ele falou que é o que acontece muito na altitude. Pô, será que eu vou me desgastar aqui? Não vou. Pô, esse lance aqui, será que se eu for muito forte com a minha perna, será que ela vai parar? O carrinho, ele falou que isso mexe muito com a cabeça do jogador. Achei muito legal essa explicação que ele deu sobre o gramado sintético, que é uma grande vantagem, segundo ele. Ele, por exemplo, disse que não acreditava que o Botafogo tivesse conquistado os êxitos que teve em 2024 se não fosse o gramado sintético. Ele falou, puxa o aproveitamento do Botafogo. É tudo no sintético. Conquistou a maioria dos pontos. Ganhou o final lá em Montevidéu. No Nunes. Não, o Alfinete, eu respeito o Danilo Avelar, mas... Eu não lembro agora, eu tô só repassando aqui o que ele falou, e óbvio que vai ter exceção. Então isso é uma coisa que ele fala e eu sempre escuto o jogador, né? Que eu acho que é quem realmente entende do negócio, né? Só queria registrar isso aí rapidinho. Não, foi bom pra discussão, vale. Mas assim, o Diniz reclamou do gramado da Arena do Corinthians. Isso não entra na minha cabeça. Mas e o detalhe... Isso foi desculpa porque não ganhou o jogo. Deixa eu concluir. Agora eu vou meter o Corinthians na história. O Corinthians joga num dos melhores gramados do mundo. E o time não joga bem também em Itaquera, cara. Então a culpa é de quem? É do gramado? O Corinthians acabou de ser campeão, Quesada. Eu tô falando mas sério. Isso é outra discussão, né, Quesada? Não é outra discussão, não. O Corinthians joga num dos melhores gramados do mundo e não faz valer um dos melhores gramados do mundo para ser imbatível jogando em casa diante da fiel torcida. Então não é o gramado, porque senão a gente vai ficar reclamando que o Botafogo tinha um belo time quando foi campeão, gente. Então nós vamos desmerecer. E outra, o Palmeiras não vence toda hora no gramado dele, não. Então por que a gente está discutindo aqui o sintético? Algumas, então, né? Mas a gente está debatendo aqui os prós e os contras, é isso que a gente está fazendo. É a desculpa, Alfinete. Quando perde, ou é o árbitro, ou é o calendário. Pode ver, é o árbitro, é o calendário... Então você é a favor do gramado sintético? Você acha que tem que ter? O bom gramado sintético, eu sou super a favor. Qual é o bom? Como eu sou frontalmente contra o gramado natural esburacado. É isso. O Quesada deixa claro que ele gosta do... Gosta não, por conta de... sabemos isso, né? A geração 7 é a geração perfeita. Agora, isso que o Danilo Avelar falou é muito interessante. O psicológico. É o lado psicológico. Exatamente. Eu me lembro do jogo Santos e Atlético, lá em Minas Gerais, acho que tinha 30 segundos de jogo. O Neymar, a chuteira dele prendeu no gramado. Você lembra desse lance? Sim. Ele Lembro. cai. A gente vai, caramba, será que ele fudeu o joelho? Mas ali era o psicológico dele. Ele não sabia o que aconteceu. Tem sim uma diferença. E não adianta a gente dizer que não tem, porque quem joga bola, quem entra em campo, quem é profissional, todo mundo diz que tem. Não adianta nós, jornalistas, dizermos que não tem. Claro que tem. Quem não diz que tem são os jogadores que jogam em times que usam gramado sintético. Depois, mas aí é questão de óbvio, né? Óbvio. Daí o cara sai do time que tem um gramado sintético, vai pro outro e fala assim, porra, era uma merda, mas eu não podia falar nada, eu jogava lá. Entendeu? Então, não adianta. O Dudu, ele postou contra o gramado sintético, colocaram lá na arena, ele teve que apagar. Também, mas, gente, vamos lá. Realmente a coisa... trabalhar no Cruzeiro. A coisa psicológica vale, mas é bom lembrar, Sorma, que todas as contusões do Neymar... ele teve 100 contusões na vida, 96
Não, nenhuma delas acho que aconteceu no Então, sintético. foram em gramados naturais. Até porque ele nunca jogou em gramado sintético. Então, também tem isso. E tem Como é que uma ele ia outra se coisa- machucar no sintético se ele não joga Pera no lá, sintético? E tem uma outra coisa. Na Europa não tem gramado sintético. Os jogadores do Palmeiras que jogam em gramado sintético, eles não se machucam tanto quanto... Porque o corpo tá acostumado, pensada. Então, mas A alguma... musculatura tá acostumada. Então que se... É só você ver. Então O que Gabigol se treine- falou agora. Então Ele que falou- se treine no gramado sintético também, Sim, mas pra Ele se falou, preparar. você Mas não machuca você tem- tanto, você não mas vai você treinar fica no 3 dias sintético. depois na beira de gelo. Mas quando você vai enfrentar um Botafogo, Sim, mas é o que ele acabou já de falar. tem times que tem se o passa gramado um mês, sintético pra se treinar. passar um mês sem jogar lá, você perde a memória. Não adianta um treino de 2, 3 dias num gramado sintético pra jogar no gramado sintético. Não adianta nada. Outra coisa, perguntei isso pra ele. Perguntei por que os clubes, então, quando vão enfrentar um time, não deixam um sintético no CT? Bom, primeiro, um sintético é diferente do que o outro. E outra, o Corinthians jogou no final de semana. Vai jogar contra o Palmeiras quarta-feira no sintético. Não dá tempo. Não tem tempo pra treinar. Nem tem tempo pra treinar. treino só. Não tem tempo. Então é muita vantagem pra quem tá no sintético direto. Agora, é só o que ele pra- falou e eu concordo com ele. Só pra gente pontuar que o Botafogo teve a melhor campanha de visitante no Brasileirão de 2024. Exatamente. O que a Sara falou é verdade. O Avelar se engana nessa. O Botafogo Mas, tinha um grande time, mas isso não exclui, entendeu? O fato de que o gramado sintético não é bom e os jogadores não uma gostam. coisa não Acabou. tem nada a ver com a outra, exato. É que nem, por exemplo, a gente diz, o Neymar não pode ir na seleção. Nós, jornalistas, que nunca chutamos uma bola, profissionalmente falando, cagamos no Neymar. Todo mundo que joga bola, treinador, jogador, todo mundo fala que o cara tem que ir Ô, pra Copa Sormani, do então Mundo. vamos fazer o seguinte: Vamos. essa discussão tá muito boa, mas como a gente ainda tem outros 3 pontos. Acabou a discussão. E o nosso ponto aqui, o nosso tempo já está tá bom, correndo. Vamos, você falou do Neymar? Vamos entrar na Neymar. terceira polêmica. Menino Ney, que voltou ao futebol brasileiro, voltou ao seu clube de origem, né? O clube que o revelou. E todo mundo tinha muita expectativa em cima do Neymar. Ele é uma estrela mundial. Ajudou muito o Santos na reta final de Campeonato Brasileiro, mas, mais uma vez, teve uma temporada marcada por lesões. E termina a temporada com uma interrogação. Será que o Neymar vai ou não disputar a Copa do Mundo? Na tardezinha, no show agora, no final de semana do Thiaguinho, ele falou que vai fazer de tudo, mesmo. porque ele No outro quer final de semana, disputar, exatamente, que ele quer disputar a Copa do Mundo. E aí, gente, o que podemos falar da temporada Operou, do né, Neymar? Sormani? Ele fez uma cirurgia na segunda-feira passada. Foi tudo bem. Um mês de recuperação. A temporada do Neymar é marcada, como você falou, né, por lesões musculares. Ele teve só essa lesão no joelho agora, essa foi diferente. Mas as outras lesões foram musculares. Lesões que outros jogadores também tiveram. O Pedro, por exemplo, do Flamengo, que teve a mesma lesão dele, passou pelos mesmos problemas. É uma lesão muito complicada. Agora, eu também acho, e concordo com vocês, que se o Neymar fosse mais determinado, mais focado, talvez ele tivesse conseguido subtrair algumas dessas lesões. Acho isso, entendeu? Mas Neymar na Copa, eu levo. Sormani, mas pô, a temporada do Neymar foi decepcionante. Bom, como decepcionante foi a temporada do Santos. Eu sempre eu sempre falo. Será que o Arrascaeta faria 28 gols e daria 20 assistências jogando no Santos? Não daria. Não faria. A vida do Arrascaeta é facilitada pela qualidade dos jogadores do Flamengo. Pô, uma coisa é você dar uma assistência pro Pedro, pro Bruno Henrique. Outra coisa é você dar pro Tiquinho e pro Lautaro. Uma coisa é o Arrascaeta atacar o espaço. De repente, o Jorginho faz um passe para ele. O próprio Pedro ou o Bruno Henrique. O Neymar ataca o espaço e não recebe uma bola boa. Por quê? A qualidade dos jogadores é ruim. Então não dá para você medir o Neymar pelos números dele nessa temporada. Ele jogou num time fraco, gente. E brigou para não ser rebaixado. Vamos fazer uma brincadeira aqui, Vamos. antes Eu gosto de dos brincadeira. outros darem opinião. Como você classifica a temporada do Neymar? Boa? Eu não vou colocar nem muito boa. Vocês podem participar com a gente também. Boa, regular ou ruim?
Boa, regular ou ruim? Boa. 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 Eu esperava que ela fosse excelente. Mas ela, pra mim, foi boa. Regular. Ele nem sempre, quando esteve em campo, ele jogou bem e ele esteve fora de ação muito tempo. Agora, quando ele jogou bem, ele foi o melhor jogador do Santos. Então, acho que pesando tudo, equilibrando tudo, regular. E você, Quesada? Pô, falando de Neymar, tinha que ser assim, tipo, fodástica a temporada, né? Porque o Neymar é top de linha, um dos maiores jogadores que eu tive o prazer de acompanhar ali esse em foi o melhor loco de jogador dele. perto. Esse Juventude. cara é extraordinário. Agora, você deu 3 opções, né? Boa, é regular. melhor, a ruim é... Boa, regular ou ruim? Básico. Eu acho que ele tá no meio termo. Num regular? A gente precisa entender todo um contexto, né? O que parte disso que o Sormani falou. Quando o Neymar veio, a expectativa era muito grande. Eu, por um minuto, eu falei, caramba, ele vai elevar o nível do Santos de tal maneira, desde que ele jogasse todas as partidas, mas ele não jogou todas as partidas, ele teve um problema clínico, teve outro, ele não conseguiu, Neymar, não conseguiu entregar os minutos suficientes para ser mais importante para o Santos. Agora, na reta final, a água bateu no pescoço e eu disse aqui, o Sormani concordou, porque também era a opinião do Sormani, que sem o Neymar ia ser muito difícil o Santos permanecer na primeira divisão. O homem lá de cima enviou o Neymar para o Santos não ser rebaixado pela segunda vez. E sem jogar tudo o que ele pode jogar, ele já fez uma diferença. E aqui não tem nenhum hater e nem Marzete, tá? Tô analisando o que eu vi dentro daquilo. Ah, mas enfrentou esse ou aquele adversário. Não importa. Todo mundo se enfrentou e todo mundo enfrentou os mesmos adversários no campeonato. Ele poderia também não ter jogado porra nenhuma nessa fase final aí e o time ser rebaixado. E a gente já tá falando o que aqui? Tá vendo? O Neymar não conseguiu nem jogar contra a Juventude. Não, ele jogou e fez o que tem que fazer quando enfrenta um time como a Juventude. O Santos poderia ter empatado esse jogo, perdido esse jogo, né? Agora, o que eu espero, Isa, eu espero muito mais do Neymar. Tomara que essa operação melhore tudo para ele. O Sormani fez as contas aí, só deve voltar no final de janeiro. Boa parte, né? 25, boa parte do Paulistão já terá acontecido na fase de classificação. Então, que esse time do Santos sem o Neymar também, né? Não deixe o Santos fora da fase derradeira, que depois ele dispute o Campeonato Brasileiro. E aí faltarão só 2 meses para ele mostrar pro Ancelotti que ele tem condição de ser chamado para os amistosos contra a França e Croácia. Agora eu espero muito mais do Neymar. Mas muito mais. E você, Alfinete, boa, regular ou ruim? Pra nível Neymar, achei ruim. Esperava que ele pudesse entregar muito mais pro Santos. Achei que ele... Tudo bem, tem as contusões, mas não achei que ele fosse contundir tanto também. Ficou muito tempo fora o Neymar. E os grandes jogos dele foram contra as equipes rebaixadas, com exceção a um bom jogo que ele fez contra o Flamengo. Achei pouco, acho que o Neymar pode entregar muito mais. Vamos aguardar a cirurgia e ver o ano que vem. Não achei um ano bom do Neymar. Só pra Perto do lembrar, que ele pode apresentar. só para lembrar outro jogo bom do Neymar, Alfina, foi a derrota do Santos na Vila Belmiro pro Botafogo por 1-0, quando ele é expulso, que ele faz um gol de mão, lembra? Ele toma o segundo lugar. Aquele dia ele jogou muita bola. Sim. Jogou muito bem. O Márcio Santos perdeu. Entendeu? Então, o Neymar... vamos ver. Ele pode entregar muito mais. Sim. Vamos ver com essa cirurgia. Vamos ver essa cirurgia no joelho. Mas eu esperava mais do Neymar em todos os sentidos. O Neymar, quando ele... Aquele primeiro time, primeira passagem dele no Santos, né? Pô, ele jogava ao lado do Ganso, pô. Ele jogava ao lado do Arouca, entendeu? Ele tinha grande... do Elano. Ele tinha grande jogador, do Borges, que depois que jogava no São Paulo, gostava demais do Borges. Jogava Renato jogava com ele, não O jogava? Renato jogava com ele, o Léo, lateral esquerdo. Olha o baita time do Santos. Santos. Olha o time do Eu te entendo, Sormani, mas vamos fazer uma comparação. Olha o que o Ryan fez no Vasco sozinho também, nesse sentido, entendeu? Embora seja um jogador mais jovem. Acho que o Neymar podia ter entregado mais, acho que ficou devendo pro Santos o Neymar. Vocês acham que a questão dele se envolver em algumas Aí, contra o polêmicas, Botafogo. como, por exemplo, discutir com o torcedor na Vila Belmiro, discutir com o torcedor do CSA, as broncas que ele deu ali no jogo contra o Flamengo, vocês acham que isso acaba atrapalhando a imagem dele como um todo? Para talvez não ser ajuda. convocado ou ser muito criticado? Vocês acham?
Que ele acaba sendo mais criticado do que poderia, do que seria. Ajudar não ajuda. Agora, eu acho que isso daí é uma autodefesa, sabe? Porque o Neymar, não tenha dúvida disso, o Neymar sabe que fisicamente ele ainda precisa melhorar, né? Então, sabe aquela ansiedade do cara de tentar ajudar e saber que o corpo, naquele momento, não vai responder tudo? Porque assim, vamos combinar, olha essa jogada aí, ó. Essa daí é uma jogada de um cara inteligente. Esse foi o jogo contra o Botafogo. Ele com 18 anos, aí na Vila Belmiro, com a camisa branca do Santos, ele teria invadido, ele teria furado a rede ali, entendeu? Nós estamos falando de um comportamento físico, que é o que o Ancelotti está falando. Você acha que o Ancelotti não considera o Neymar um baita de um jogador? Claro que sim, né? E essa é a informação lá dentro da CBF. O Ancelotti adora o Neymar. O que ele está querendo é um Neymar fisicamente pronto para fazer a diferença. E aí só depende do Neymar, né? E vamos ver essa cirurgia se vai mais ajudar do que atrapalhar. Eu acho que essa cirurgia vem num momento ruim da carreira, né? Porque a gente está há 6 meses da Copa do Mundo e estamos falando de uma nova cirurgia do principal jogador do Brasil. Que só depende do Neymar, eu entendo que você está falando que só depende do corpo dele, de coisas que não necessariamente competem a escolhas dele. Eu acho que o corpo dele... escolhas também, se você for ver. Mas eu acho que não necessariamente. Precisa se cuidar, né? Mas eu acho que não necessariamente, Isa. Aí é um negócio que ele tem que ver, Eu não consigo afirmar... Não tô falando aqui nada... Eu acho que ninguém, na verdade, consegue afirmar que todos os problemas físicos dele são por escolhas pessoais, não por algum problema metabólico, algum problema de desajuste, assim. Eu não consigo afirmar que é porque ele joga pôquer, porque ele bebe. Eu não consigo afirmar isso. Não, afirmar ninguém pode afirmar. Sim. Então, por isso que eu fico pensando, depende dele, sim, ele precisa mudar algumas atitudes. Mas também depende de um pouco de sorte. Eu acho que esse aí é a mão na bola aí que ele acaba sendo expulso. Foi corretamente expulso. Eu acho que ele mudou. Nos últimos meses ele mudou. Inclusive, ele mesmo fala que o mental dele foi para o saco. Ele falou que buscou ajuda psicológica. Exatamente. Entrevista ao GE, né? Depois do jogo contra o Flamengo, lá no Rio de Janeiro, o jogo dos 3-2 pro Flamengo, ele batendo boca com o torcedor, tem essa foto aí, entendeu? Por isso que eu puxei isso, porque ele, você acha ele que não isso tá mais fazendo... Sim, atrapalha, ele desvia o foco. Eu acho que a imagem dele... Quem é santista? É que tá. Ele não é só santista. Exato. Porque assim, o Neymar sempre foi esse cara muito... Ele é uma estrela, gente, isso é inegável. Ele é uma estrela, ele é um cara diferente. E ele sempre foi esse cara que carregou com ele também uma certa polêmica... de acordo com o comportamento, até dentro de campo. E aí isso, generalizando, tá? Não tô dando a minha opinião. Eu lembro de Copa do Mundo que os gringos falavam, esse Neymar só cai, não sei o quê. Sempre falaram muito do comportamento dele. Porque o Neymar, ele é esse cara. Vocês acham que isso também... Ele ir lá e bater boca com o torcedor e mandar o torcedor do CSA calar a boca, você acha que isso influencia? Não, isso aí é gastar energia com bobagem. Agora... Todo lugar que o Santos vai e o Neymar vai, gente, é uma coisa impressionante. Ele parece um Beatle, entendeu? Mas ele é um Beatle. Sim, então isso que eu estou falando. Apesar de tudo isso, a gente vê as imagens aí. Ele é adorado. Sim. Especialmente pelas crianças. É uma coisa impressionante, como as crianças gostam dele. Entendeu? Agora, tem muita gente que não gosta dele por causa disso. Ele briga com o torcedor... Ele se comporta mal como ele se comportou naquele jogo contra o Flamengo. E ele reconheceu que ele foi mal, tanto que ele busca ajuda psicológica. Então, eu acho que o Neymar está mudando. Talvez porque queira mudar, ou talvez por causa da seleção brasileira, Copa do Mundo, não sei. Mas, volto a dizer, o Rosinei esteve aqui com a gente, né? Ex-Corinthians, ex-Internacional, Atlético Mineiro. Essa seleção brasileira, nenhum jogador mete medo em ninguém. Nenhum. Ele falou isso. Sou eu que estou falando. Rosinei. Vini não mete medo de ninguém, Rodrigo não mete medo de ninguém, Rafinha não mete medo de ninguém, Estevão é muito jovem. Se não levar o Neymar, eu acho a mesma coisa. Tem que levar. Nem que seja com 60% da possibilidade. E fazendo justiça a ele, eu acho que esse jogo contra o Flamengo foi... um jogo fora da curva dele, porque todos os jogadores que jogam com ele elogiam ele, né? E ele não lembro de ter tido um comportamento assim tão ríspido com outros jogadores, companheiros, como foi contra o Flamengo. Então, acho que talvez realmente o mental já estava pesando aí nesse jogo especificamente. Pra gente só mudar de assunto, antes
uma enquetezinha rápida entre nós aqui. Hoje, Alfinete, Neymar na Copa do Mundo ou não? Hoje não, mas eu acho que ele vai ter condição de ir depois dessa cirurgia e eu acho que ele vai colocar a cabeça dele no lugar aí para esses 6 meses. Eu acredito ainda nele. Se a Copa do Mundo fosse hoje, até não daria para ir porque ele tá operado, né? Sim, mas se ele esse tivesse em Neymar aí- condições, vamos dizer assim. Como ele terminou o brasileiro? Então, eu fico bem dividido. Eu acho que ele ia contribuir pouco com a seleção ainda. Ele precisaria estar num ritmo um pouco melhor. Teria condição. Eu levaria pro elenco. É isso aí. Você, Quesada? Não, ele tá numa cama depois de uma operação. Não. Terminou o brasileiro, Ah. ele não... Ele Quando terminou o ele vai brasileiro? jogar. Para não envelhecer mal, hoje é dia 25 de dezembro, para depois não pegar esse recorte faltando um mês para a Copa e o Neymar arrebentando e vocês esquecerem que eu sou um dos maiores defensores do Neymar na seleção. O Neymar indo para a Copa, ele vai jogar muito mais do que ele apresentou no Santos nessa temporada. Vocês não tenham dúvida nenhuma do que eu tô dizendo. A minha preocupação é essa cirurgia. Que cirurgia, gente, é cirurgia. Não entre nessa história de cirurgia. É um negócio simples. Vamos esperar, entendeu? Vamos esperar. Agora, uma coisa é certa. Ancelotti, pelo amor de Deus, Ancelotti, o Neymar jamais estará 100%. É isso aí. Então, se você vier com essa história, então é o seguinte, eu não quero levar o Neymar, você tem o direito de fazer o que você quiser, tá? Que você vai se consagrar ou não. Você vai virar um dos maiores de todos os tempos ou não, vai entrar para a história e tal. Agora é o seguinte, não Tem isso, esquece. viu? Esquece. 100% o Neymar jamais novamente estará nessa face da Terra. Jamais. Então é o seguinte, ou Perfeito. abraça o Neymar com 70%, ou deixa o Neymar fora correndo o risco de levar a garotada que não precisa de uma referência. Você, Gui. Tem perfeito, isso, viu, gostei Quesada? muito. Rapidinho. É, Só pra, é isso. Ele só não pra vai complementar o 100% Quesada. nunca. Diga, Alfinete. Tem isso, viu? Tem isso, porque se o Ancelotti ganha a Copa sem o Neymar, ele é o herói. E Se ele levar o Neymar, ele ofusca um pouco. Vai dar Tem uma esse olhada lado nessa imagem? também. Da vaidade do cara, entendeu? Mas se Tem ele esse lado. perde, é tipo o Felipão. Felipão não levou o Romário. Tudo bem, tinha lá Se ele Rivaldo, perde, Ronaldinho. se ele perde, não muda Ok. nada, porque o Brasil faz 30 anos que não ganha. Não, eu tô falando do Felipão na época que Entendeu? não levou em 2002 o Romário. Ele não levou o Romário, bancou o Ronaldo, bancou Rivaldo e Ronaldinho e ganhou a Copa. Se ele perde, o Felipão nem voltava pro Brasil. Tá? Ele ia virar um outro Lazzaroni. Ia virar um Perdeu outro de 7 a Lazzaroni. 1 aqui e Então, foi mas tudo contratado bem. no dia seguinte Não, pelo não, Grêmio. mas isso é outra história. É. Ele já era campeão do mundo ao final. Ele já era campeão do mundo. Você. Com certeza. Tendo 26. Davi! Tendo 26. Uma Maravilha. perguntinha pra você. O Arrascaeta tá 100%? Não. Então, Exato. é isso. É por O isso. Arrascaeta não tá Esse 100%. comentário seu fecha tudo. O Memphis tá 100%? Sim. O Memphis vai arrebentar na Copa com a seleção da Holanda. Tendo 26 Segura- vagas. pô. E o Brasil tendo concorrentes como Richarlison e outros nomes, gente. Todo respeito, eu não prefiro tem- o Neymar a 40%. Não tem como deixar o Neymar de Também fora, acho pô. isso. Sim, não tem tem como. Neymar com uma E, ó, perna Até no só, é. elenco, assim. Não tô tem falando por que ele não- tem não que ser ter lugar titular, pra ele, tá? né? Não é isso que eu tô dizendo. Não vem tirar do contexto, mas eu acho que ele tem que ser Bom, convocado. vou passar muito rápido aqui. A gente vai estourar um pouquinho, tá? Mas. Eu levaria também, tá? Você eu nem não me perguntou, né? Eu já Mas- sabia, né? Porque eu já sabia, já deixou claro aqui bastante Claro, que você claro. levaria Tô brincando. o Neymar. Não, eu sei, eu tô brincando também. Muito rapidamente, esse assunto eu vou passar bem mais rápido, tá? Pra ir pro último, que é tiro, porrada e bomba. Eu vou te responder, sim. Pronto. Sim. Não sei o que Você nem é, sabe mas o que eu vou falar? tudo bem. É tipo aquele. Você quer trocar uma Sim. geladeira por um carro quebrado? Sim. 1900, sim. Bom, muito rapidamente, trocaria. uma polêmica também que rolou bastante, que deu bastante discussão, foi a questão dos treinadores estrangeiros versus os treinadores brasileiros, principalmente marcado por aquela reunião da CBF, em que teve a declaração do Oswaldo de Oliveira, né? Quem que foi o outro? Leão. O Leão, que falou eles falaram um monte dos treinadores estrangeiros. No fim das contas, os treinadores estrangeiros não foram os campeões de 2025,
né? Porque quem ganhou o título aqui foi Felipe Luiz, que é brasileiro, Dorival Júnior, que é brasileiro. Então, os brasileiros foram os protagonistas Os no títulos mais Brasil. importantes, sim. Mas aquelas declarações foram muito ruins, né? Muito rapidamente, uma consideração de cada. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, independentemente de onde elas tenham nascido, e entender que o Brasil foi construído por um monte de gente que veio num monte de lugar do mundo, né? Os africanos, os europeus, os asiáticos, né? A nossa história tem a ver, por isso que a nossa cultura brasileira é uma coisa incrível, a gente misturou tudo, né? Música, cultura, teatro, culinária, o jeito de fazer as coisas, enfim. Eu não achei legal esse tipo de coisa, entendeu? Eu respeito muito o Oswaldo pelo que ele fez no Corinthians. O Leão tem uma história magnífica aí como jogador da seleção brasileira, como jogador de futebol, Palmeiras, tal. Agora, eu acho que o Ancelotti não poderia ter passado por isso, entendeu? Eu realmente não gostei. Eu não gostaria de ser o Ancelotti ouvindo isso, e eu jamais falaria o que o Leão e o Oswaldo falaram por Ancelotti nessa reunião. Inclusive, dois profissionais que trabalharam fora do Brasil, né? Se o cara não trabalha fora do Brasil, a gente até entende, né? Eu acho que perderam uma grande chance de ser carinhosos com o Ancelotti. De ficar quieto. De Gui, a verdadeira definição de torta de climão, né? Essa foto aí. Torta de climão é bom. Desagradável, completamente desagradável. E agora o que eu vou falar não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então por que vai falar? Então não fala. Não fala. Você não tem a ver, como é que é? O programa Você tá aqui super pra legal. falar, O programa Você tá estraga o indo programa. bem pra burro. Vamos Você lá. vai Você comeu querer... pernil estragado, Vamos lá. O que eles fizeram é ridículo. É desagradável, é mal educado, beira a xenofobia. Ponto. Tá? Segunda parte. Não acho que a gente apostar todas as fichas em técnicos estrangeiros seja a saída para o nosso futebol. Depois de 2014, principalmente, a gente entrou num senso de viralatismo no futebol que é bizarro, assim. A gente acha que tudo tem que ser copiado de fora, a gente acha que o futebol europeu é a única coisa que presta, a gente acha que o campeonato inglês é, por sobra, o melhor campeonato do mundo, a gente acha que o campeonato francês é muito melhor que o brasileiro, a gente acha que o campeonato turco é muito melhor que o brasileiro. Então, tá existindo uma mudança, assim, de valores, sendo que o Brasil, ele sofre muito mais por questões organizacionais e financeiras do que por qualidade. Eu acho que o futebol brasileiro, ele tem um potencial gigante que, se a gente for distanciando o futebol brasileiro do nosso modo de jogar bola mesmo, do nosso modo de pensar, a nossa tendência é ficar cada vez mais longe dos europeus. E aí, a gente tem que começar a valorizar os nossos profissionais. Esse ano, o Felipe Luiz vence Copa do Brasil... Não, vence Campeonato Brasileiro e Libertadores, e o Dorival vence a Copa do Brasil. Não acontecia de times brasileiros de elite vencerem só com técnicos brasileiros desde 2018. 2019 já tem o Jorge Jesus, 2021 Abel. Sempre tem e aí, estrangeiro ali, né? daí pra frente sempre tem um Arthur estrangeiro. Jorge. Parabéns, olha, daí pra belo frente- comentário. Não, Sempre inclusive, tem um eu tava belo tentando comentário. Tá vendo ver- como que... O Memphis deu uma declaração muito legal, tava tentando encontrar pra onde que foi. Recentemente, Sim, que ele eu fala vi. que o futebol brasileiro não deve se espelhar no futebol Ele falou isso. de fora, Sim. porque o futebol de fora é muito chato. Espetacular. Robotizado, ele Espetacular a falha. Muito robotizado. Porque são mais Exatamente, livres vai- pra driblar, vai- né? E vai de acordo com o que o Gui Que é o que falou, a né, gente Sormani? fala do Estevão, né? Que o Estevão foi lá pra Europa pra marcar lateral. É. Eu acho que a seleção, os nossos treinadores precisariam ser um pouco mais criativos, né? E, infelizmente, a gente vê que o nível não é dos melhores. Isso é um fato. A gente tem aqui muitos treinadores argentinos, e o argentino é sul-americano. E a Argentina sempre primou por ter grandes jogadores e um futebol refinadíssimo. Grandes jogadores da história do futebol são argentinos. Stefano, Maradona, Messi. Então, o fato de técnicos argentinos estarem trabalhando aqui significa também, é mais um ingrediente, de que os nossos técnicos estão com problemas. Eles precisam melhorar. Então, você vê um Guanais, aí você vê um Felipe Luiz, que eu espero que melhore muito. Então, tomara que venha uma nova safra de treinadores para que a gente não precise ficar recorrendo o tempo inteiro a treinadores de fora. Porque, queira ou não, como o Gui falou, os caras que vêm de fora, eles têm uma mentalidade, uma visão diferente da nossa aqui, da nossa realidade, do nosso jogador de futebol. Eles querem adaptar Entendeu? o jogo todo.
Exato. Não querem entender é isso aí. a diversidade de cada atleta. E você, Alfinete, para terminar esse assunto? Corinthians. Eu acho que o treinador estrangeiro tá na frente, né? O treinador estrangeiro tá na frente do treinador brasileiro atualmente. Esse evento aí, que você falou até da torta de climão aí, eu acho que isso aí foi uma irresponsabilidade até mais de quem deu o microfone na mão desses caras na frente do Ancelotti. Porque a gente já sabia o que esses caras pensavam. Não foi surpresa eles terem falado isso aí. Agora, dar o microfone para eles na frente do cara foi de uma irresponsabilidade gigantesca, porque a gente sabia o que ia sair da boca desses caras, né? Acho que o treinador brasileiro precisa se atualizar e se encontrar um pouco melhor agora. Aí o treinador estrangeiro está na frente, embora tenha bons trabalhos aqui, mas acho que está um pouco abaixo ainda. Bom, antes do último assunto, que a gente também vai ter que debater rapidinho, mas esse dava um programa inteiro. E a gente vai ter uma competição rápida para encerrar o programa de Natal também, que é uma competição divertida. Passa aquele recadinho pra gente. Vamos lá. KTO entrando na tela para falar para vocês sobre a mecânica Apostou e ganhou. Aposte e ganhe na KTO. É isso mesmo, se faz um palpite com a odd acima de 1,80 em qualquer esporte. Pode ser futebol, tênis, vôlei, basquete, o que você quiser. Se você faz uma aposta acima de 1,80, você ganha R$10 independente do resultado. É isso mesmo, parece loucura, mas não é não. Você pode ganhar uma aposta grátis de R$10 se você fizer uma aposta de R$10 em odds de 1,80 em qualquer esporte. Então é isso, a KTO te dá muita segurança e emoção. Então para isso você pega o seu celular, aponta para o QR Code que está aí na tela ou clica no link fixado no chat. Mas por favor, gente, joga com responsabilidade. E só para maiores de 18 anos. Fechou? Bom, o nosso último tópico polêmico de 2025 é sobre uma rivalidade que já vem sendo protagonista do futebol brasileiro e acho que até sul-americano, mas que nesse ano ficou mais aflorada, que é a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo. Ficou mais aflorada principalmente por conta do extracampo, né? A Leila Pereira, ela é uma presidente que sempre se posicionou de forma muito forte e com a entrada do BAP também na presidência do Flamengo, essa nova gestão do Flamengo, é uma gestão que também se posiciona de maneira muito forte. E os dois protagonizaram brigas extracampo, né? Sendo com a Libra, sendo com a discussão de arbitragem. Entrou aí um episódio de antidoping que virou polêmica também. Depois tem a questão do gramado sintético e toda a reunião da CBF, né? Feita ali para definir o calendário de 2026. Na verdade, muitos capítulos dessa rivalidade que deve se estender, porque Palmeiras e Flamengo vão continuar disputando os títulos. Mas vamos devagar. O Coringão tá chegando. Não é assim também, não. Não é Mas assim aqui a também. gente- Hoje o Palmeiras essa não é pauta a aqui principal foi força de decidida. São Paulo, hein? A pauta força é o foi Corinthians. Calma aí, hoje. A pauta foi decidida antes, né? Porque o Flamengo e o Palmeiras brigam com o Flamengo só fora do campo, porque dentro do campo não tem rivalidade, só perde. Olha, Nunca vi uma rivalidade que só um ganha. Nesse ano, de fato, o Flamengo ganhou muito mais do que o Palmeiras. Mas nos últimos anos, falar. o Palmeiras também ganhou títulos expressivos. Enfim, e os dois, né, vivem se alfinetando. E assim, eu queria entender... Alfinetando? Alfinetando, Vocês estão usando... se alfinetando? Exatamente. Usando aí o termo que faz alusão ao nosso companheiro Alfinete. Palmeiras quer ganhar do Flamengo, não ganha nem do Corinthians. Não ganha ninguém? Do Tá Corinthians, tudo bem aí? perdeu todas. Eu vi que você ficou... O Corinthians ganhou o título da Copa do Brasil e você ficou lembrando de quem? Do Palmeiras. O Palmeiras, porque o Palmeiras isso, porque o Palmeiras aquilo. Porque você não vive sem o Palmeiras, Alfinete. O Vamos seu lá. Palmeiras não, o seu Corinthians. Não, ele não vive sem o Palmeiras mesmo. Sem o Palmeiras. O Palmeiras ficou não sei quantos anos na segunda divisão aí, nós continuamos 2 anos, vivendo mas- numa boa. Eu também me vivi muito bem quando o Corinthians estava na segunda divisão. Tá tudo certo. Mas foi menos tempo. Olha a rivalidade aqui, Palmeiras e Corinthians. É tudo brincadeira, tá, gente? Depois vocês não vão me xingar lá nas minhas redes, não. Bom, essa discussão, essa polêmica aí, né? Na verdade, foram muitas polêmicas envolvendo os dois, um alfinetando o outro. E aí eu queria entender de vocês, até que ponto isso é saudável e faz parte do jogo de poder e até que ponto isso passa do limite.
não é a primeira vez que a gente vê dirigentes, né, se alfinetando, se cutucando, se cutucando Melhor alfinete. em declarações, mas eu acho que esse ano a gente tá vendo de uma maneira um pouco mais acentuada, assim, pela personalidade de ambos, né? A Leila, ela não gosta de deixar passar nada, ela fala bastante, ela é incisiva, e o Bap é igual, cara. O Bap, ele é um cara que gosta do deboche, gosta dessa ironização. E quando a gente vê dois times num nível alto de disputa, né, com valores financeiros muito lá em cima, questão de arbitragem, a gente tá vendo um contexto, assim, bem acirrado entre as duas partes. Que, enfim, eu acho que os dois exageram, os dois acabam querendo puxar pro seu lado sempre. Mas, vou te falar a verdade, que eu tô de saco cheio já desses dois também. Mas ainda vai ter que aguentar bastante, viu? Não queria te dizer... Ué, não queria não te sei. desanimar. Não queria te desanimar, não mas sei. o Bap ainda tá no início de mandato dele e a Leila Pereira pode ter um terceiro mandato aí, hein? Não, Então vamos puta ficar de olho. chatice, cara, Então. desses caras. Você quer dar sua opinião, Alfinete, sobre os dois? Porque é isso que eu ia falar. Você não tem que aguentar. A Leila teria que ter só mais um ano. Porque isso aí É é verdade. vaidade. E essa briga dos dois aí é muito de vaidade também. É claro que como são os dois times mais organizados e os times que não têm dívida, então eles podem falar muita coisa, ambos os presidentes, e vem de grandes conquistas recentes, a rivalidade fica mais aflorada. É claro, é a briga ali pelo topo. No bastidor esquentou muito. Eu falei brincando, mas com um fundinho de verdade. Mas no campo, a rivalidade esse ano entre Palmeiras e Flamengo não teve mas nem comparação. O Flamengo ganhou tudo do Palmeiras. Dentro do campo, a rivalidade diminuiu esse ano. Aumentou fora do campo. E você, Soromani, o que você acha? É aquele velho ditado, né? Que dois bicudos não se beijam, né? Então, não adianta, eles não vão se entender jamais, enquanto estiverem na frente de Palmeiras e Flamengo. Eu fico imaginando no dia, daqui uns 20 anos, quando eles não forem mais nada, eles vão se encontrar no restaurante e vão assim, caramba, lembra, Bap? Agora que eu lembro, Leila, naquela época, você me xingou. É verdade, eu te xinguei, você me xingou também. Eles vão dar muita risada disso tudo que está acontecendo agora. Mas agora o papel deles é esse. Eles têm um papel importante. Eles são presidentes de dois clubes importantíssimos, os dois maiores clubes do futebol brasileiro neste momento. Embora o Palmeiras esteja vivendo uma situação muito ruim nos últimos 2 anos. Isso também é fato. Mas o fato é que não é que o Palmeiras se despencou. O Palmeiras é vice-campeão da Libertadores, é vice-campeão brasileiro. Tá chegando também, não tá ganhando. Tem mais vice aí, tem mais. Em 2023, não fazendo, mas em 2023 também foi um ano ruim pro Flamengo, Mas um ano de transição. O Flamengo não ganhou o Brasileiro, não ganhou a Copa do Brasil. Então, assim, o Palmeiras também tá... O Palmeiras tá num período ruim, né? É aquela coisa. O Palmeiras brigou por 2 títulos, São 2 mas anos já pelo isso. investimento e pela organização do Palmeiras, espera-se muito mais do que o Palmeiras fez e apresentou, principalmente no final dessa temporada, Tá. né? E aí é muito mais culpa do treinador do que da Leila. Bom, isso é Mas outro aí é um assunto. conjunto, né? Porque É. aí também ele renovou o contrato, então, exato. enfim, é um Mas conjunto. respondendo a pergunta, se isso é saudável ou se não é, faz parte dos dias de hoje. Esse é o novo normal. Eu não gosto de muita coisa. Eu não gosto, entendeu? Acho que eles poderiam ser um pouquinho mais comedidos, porque essa discussão, essa briga, esse embate entre eles, muitas vezes se estende pelas arquibancadas, pelas ruas, na própria imprensa, na própria mídia. Sim. Entendeu? O que eu acho lamentável. Porque eu sou de uma época que os jornalistas se respeitavam. Hoje em dia, os jornalistas não se respeitam mais. Eu acho isso, É verdade. sabe, deprimente. Sou dessa época também, embora só um pouquinho mais novo, mais jovem que o senhor, mas não vou te aposentar, não, como a Ida fez recentemente. Obrigado. É um negócio absurdo. Deixa eu chegar. Não, porque Tá senão tudo daqui a bem. pouco ela vai querer Não, me aposentar já também. acionei o departamento jurídico da minha empresa. Obrigado. Isso daí é assédio dos é bravos. muita fake news que vocês produzem. Ô, Isazinha, eu acho que tudo que eu falar eu não vou acrescentar muito, porque vocês já colocaram tudo que tinha que ser colocado a respeito disso. Isso só é a grande demonstração que a Leila faz tudo pelo Palmeiras, mas faz muito por ela também. Que o Bap faz tudo pelo Flamengo, mas usa também essa máquina chamada Flamengo para fazer as coisas para ele, né? Porque esses grandes dirigentes, eles não governam só para os clubes, né? Eles governam para
pro métier que eles estão envolvidos, né? Entendeu? É isso. E a Leila tá no Palmeiras, mas ela tá de olho no dia que ela não tiver Palmeiras, ela vai estar onde? Claro. Ela vai estar no Vasco. O BAP é um dos grandes empresários do Brasil, não é aí? O dia que ele não tiver mais no Flamengo, ele tá vivo, vivíssimo vaga em aí, vários lúcido, lugares aí. vai fazer outra coisa na vida. Então, cada um olhando pro seu. E aí, quando a gente vem com aquele papinho, a união do futebol brasileiro, todos pensando no futebol para todos, isso é tudo papo furado. O Corinthians desse cara que tá aí no Rio de Janeiro aí, na hora que puder arregaçar com todo mundo, é que agora não tá podendo muito, né, Alfina? Tá com um monte de mais ou problema. menos. Terminou bem a temporada. Mas Ah, na mas hora... vocês estão menosprezando muito o Corinthians. Mas velho. não, eu tô elogiando. Na hora que o Corinthians. Isso é muito Na hora que o Corinthians, o nosso Corinthians, se ajeitar um pouquinho, nem você vai falar mal do Corinthians mais, viu? Bom, Tá certo. realmente, assim, Te amo, filete. foi um embate que se aqueceu muito nos bastidores e, como eu disse, até exame antidoping entrou na disputa, né, entre Palmeiras e Flamengo. Realmente, muitos episódios. Daria pra fazer se a gente fosse falar episódio por episódio, daria pra fazer Dá um pra fazer uma programa- série no Netflix, Dá né? pra uma fazer uma série. série. Blá na contra Netflix. Verdão, né? Hein? Porque realmente esse ano. Pelo menos essa o Palmeiras ganhou? A Chega, série, Alfinete, se ganha- chega! Deixa ele falar. Para! Ano Que que vem coisa ele vai. chata! Ano que vem ele vai ter que me aguentar bastante. Ih, Já tô falando. Sabe Olha, por que ele tá deixa ele assim? falar. Promessa é dívida. Tá Pô, na invertida que ele tô- tomou de você. Eu tô- sei. não, Ele eu sentiu. Eu tô há 2 anos. Ele sentiu. Tô há 2 anos sem poder Ele sacanear sentiu. ninguém, pô. É verdade. Deixa eu Deixa brincar ele. um pouquinho. Tudo bem, Alfinete, eu gosto de você, eu deixo você me sacanear. Agora, pra gente terminar o nosso programa de Pô, esse Natal. programa não termina nunca? Vai terminar agora. Vai terminar. Não, porque depois do segundo você falou. Ele tá "Nós vamos dar-" ansioso, ele tá ansioso pra comer os restos da ceia, sabe? Quando- Restos, você fica... Restos foi tão... Sabe quando sim. sobra E lá? a melhor coisa que tem. Então, exatamente. Aquele No dia arrozinho, seguinte, Restos é muito mortais do Peru. Restos A mortais. pizza do dia seguinte, é isso? É. Só que com Aquela peru, maionese mais arroz, curtida, né? Maionese, exatamente. Sorvete de pistache. Sorvete de Arroz de passa. passas. Eu, pistache. Não, arroz com uva passa não, hein? pelo amor de Deus. Rabanada. Rabanada. Você que gosta, né? Alfinete, Não, você não prefere rabanada ou peru? Rabanada, né, moleque? É, moleque. É nóis, é Corinthians. Esse é Corinthians. Bom, para terminar aqui nosso programa de Natal, vamos fazer uma competição entre nós. Provavelmente eu vou ser vice de novo, vamos lá. Você ganhou, cara. Eu, Isabela. Mas depois eu, de Isabela, surrupiarem ganhei. a gente, Não, né? não surrupiei nada, não. É, eu eu ganhei acho, de ponta tá a subjúdice ponta, isso. de ponta a ponta o Campeonato Brasileiro do Bolão O Placar STJD 2025. daqui é tudo palmeirense, vai beneficiar Pois quem? é. Vocês não vêm, não, com desculpinha. A porra. gente vai ter agora uma disputa de bolinha de gude, é isso? Desculpa isso. Bota aí, como que é? Como que vai funcionar? Bota aí no ar pra gente. Cada um é uma bolinha, é isso? Corrida de bolinha de gude. Cadê? Ó, Bem, amigos, falamos em definitivo, direto Ih. do estádio Zelazão, tudo pronto, milhares de bolinhas de gude esperando o Zelazão grande é bom, hein? momento para mais uma Fubeca Race da revista Placar, amigo. É o debate Placar entrando aí, todos já posicionados, a expectativa tem é foto maravilhosa. nossa, Os ela. competidores posicionados, Gui Azevedo, Isabela Labate, Fábio Sormani, Leandro Quesada e Alfinete Acesso simplesmente negado, não tem é. alfinete e acabou, amigo. Tudo pronto, você vai vendo o circuito Galvão, internacional. Que beleza! A revista Placar dando um show de imagens aqui na Sei lá, o Fubeca cara é muito Race. bom. Cadê o camarote? Olha o camarote da camarote Placar. Placar, Todo ó. mundo ali Olha lá, tomando o seu olha lá. negocinho, um berecutico, Olha lá. que beleza! Vamos pra corrida, vai começar. Lembrando que valem 2 vagas pra grande cor eu sou? decisão da corrida Placar, Você é o 55 anos. Tá o Gui de vermelho, a Isa de verde. Quesada devia ser Ergue o o preto braço e o branco. alto, autoriza, começa. Alfinete de azul, Sormani de preto e o Quesada aí de branco. Vambora. Tá aí, Vamos. rodando, assume a ponta. O Alfinete, Alfinete já ó. vem pra escada, degrau por degrau. Vem galgando, isso? Sormani em segundo, Vamos, em meu terceiro, Deus. vem chegando o Quesada em quarto, Olha a aí, lá, Isa. velho. E ali o Alfinete ainda na Nossa, o primeira, Gui tá lá no- rodando, Tô igual rodando, no- não tô no- entendendo no- nada. O que tá acontecendo? Agora Ué, eu já mas me perdi empaquei pouco, ali. mas E, ó, vambora. e o Sormani Acho que o passou. Sormani Lá vem assumiu a eu, hein? ponta, é isso mesmo. Tá lá Calma, embaixo. calma, não A tá no bolinha ar isso. rodando.
Lembrando Tá que no ar, quando tá no ar, começa tá a no ar. rodar, Tá falando? amigo, dá Tá, tempo tá. do outro chegar. Se o outro passei! chegar, tudo Que pode isso? acontecer. O Gui tá na frente, vem pra parte final. É a etapa 4, você vai vendo ali. Vai entrar no buraco, trabalha com perfuração de petróleo, Gui. Olha Vambora, eu ali. entra no buraco, assume. É a última, últimos 3.554 metros. Sormani junto ali, botou rubro-negro Sormani, isso não combina muito. Alfinete em terceiro, Luiz em quarto. Vai acabar. Quem é que chega? É Sormani, é o Gui. Opa, Ai, Sormani! Sormani. Acabou, Sormani classifica. Quem vem em segundo? Quesada é o último nesse momento. Nossa, e eu fiquei conseguiu última, assumir ó. agora tudo bom, Quesada! Olha lá, preto e branco. Preto e Sormani branco. Quesada! Corinthians. Que beleza! Classificados e os outros seis vão ficar, parece que a vida inteira. olha ali. Vem chegando Tem a final lento, agora, lento, então. conduzindo É sua É, Ferrari pra última posição com problema. Cara, de eu fui igual o Felipe Massa em Sormani 2008. Quesada lá, né? classificados, amigo. Que beleza! Afinal, agora é Sormani Fui contra eliminado. Quesada, é isso? Não, acabou. Acabou. Sormani é isso. ganhou. Não, que é o Sormani campeão, pô. Sormani campeão. É. Ah, não, mas é. Campeão, Não, pera. pelo menos Calma, isso. Sormani, Não, calma. pera aí, Campeão vamos do explicar, Rio. vamos explicar, Calma. peraí. Isso. Vai ter o do Rio. Exato. Vai ter... Depois Você vai ter que Ó, enfrentar então o pessoal é assim, do campeão ó. do Rio. Você que gostou da nossa competição de bolinhas de gude, Sormani e Quesada estão classificados para a grande Fala, final. Surma. Agora vai ter as Corinthians. bolinhas do Rio e aí os dois primeiros se classificam para a final junto Quando com vai ser a Sormani final? e Quesada. A final dia 29 de dezembro. Aí, tu. Façam Acompanhe. suas apostas. Quem que foi o narrador aqui, o nosso Galvão Bueno? Já vou falar quem é o nosso Galvão Bueno aqui, que Muito arrasou bom, na hein? narração. Muito Felipe, bom. Razão. Felipe Ruggeri. Felipe Ruggeri. Muito Parabéns. Nosso bom, Galvão muito Bueno. Felipe mandou bem, até achei que era o Galvão, hein? É, você viu? Bom demais. Ai, amigos da placar. Eu dei uma pipocada, né, nessa, igual o Botafogo em Você 2023. Ah, pra variar. Agora o alfinete quase tava Cadê? de verde, hein? Imagens ao vivo do quê que a gente tem? Arena Fubeca? Cadê? Deixa eu ver. É o Gui, ó. Agora o Gui tá tentando. ó. Nossa, aqui. Tá doidão, hein? É. Sabe o que aconteceu aquele dia que ele perdeu o ônibus quebrou, bateu lá no poste e tal, que ele chegou meio assim, atordoado, Não, agora eu gostei da Arena Zelazão. É, gostei. Deixa o chefe ouvir isso. Bom, gente, é assim com a competição de bolinhas de gude que encerramos o especial de Natal. Muito obrigada pela sua participação. Aproveite aí o fim de feriado, né? Com a família, com quem você quiser. Alfinete, cadê o alfinete? Pra eu dar um tchau pro alfinete. Tchau, alfinete. Aproveite mal. o Rio de Alô, Janeiro, Tchau, Isa. aproveite a folga. Obrigado. Nos vemos no próximo ano. Que seja um ano muito Exatamente. próspero pro meu Palmeiras e não pro seu Corinthians, falou? Que time você torce, alfinete? Corinthians, único campeão aí ó, de todo mundo aqui em São Paulo. 2 títulos. Palmeiras, freguês, levou nos 2, no Paulista e na Copa do Brasil. Coloca a camisa do Corinthians lá no Cristo. Se você fizer isso, você vai ser o maior isso eu quero corintiano ver. da história, alfinete. Faz aquela taça Tá bom, pra os caras mim, ô, cara vagabundo. me matam, meu. Os caras me matam alfinete, se vai fizer pra piada praia. com isso aí. Vai pra praia pegar um Tchau, bronze. tchau, gente. Falou, tchau, falou. tchau. Tchau, Beijo. alfinetão. Gente, Sormani, Gui, Quesada. Bom, Sormani e Gui ainda vejo essa semana, certo? Ainda Porque vê. estamos de plantão de Natal, então você ainda não vai se livrar da nossa cara em 2025. Mas o... Eu vou estar no Dono Novo Quesada- também, relaxa. O Eu Quesada volto volta na do Ano semana que Novo. vem, sem você e sem o Surma, mas estarei com o nosso alfinete e com o Gui. É isso, então, gente, Eu já não guardei aproveitem nada, aí. depois vocês me mandam uma mensagem, eu não sei Fica como tranquilo. Fala fazer. assim, vai entrar. Já não dá, mas eu não consigo registrar tudo. Isso aí. Amanhã, eu, Sormani e Quesada nos vemos com um programa muito especial, tá? Pra você dar muita risada, porque vai ser muito bom, o meu programa favorito do ano. Beijo, Valeu. até!